Hoje vamos recapitular o filme chamado A Lenda de Tomíris. O Império Persa estava no auge. Ciro o Grande já tinha dominado metade do mundo, mas ainda não tinha levado o Egito nem as terras do norte onde viviam as tribos Cita, entre elas, os Masságetas. Um dia, Spargapises, rei dos Masságetas, estava caçando com seus homens quando caiu numa emboscada do clã Aquibat. Foi uma batalha dura, mas ele e seus guerreiros conseguiram matar todos os inimigos. Quando Spargapises voltou para a tribo, descobriu que sua esposa tinha acabado de dar à luz e estava perdendo muito sangue. Ela sabia que não ia resistir, e nos seus últimos momentos de vida, entregou a filha recém-nascida nos braços do marido e informou que o nome dela é Tomíris. Anos se passaram e Spargapises começou a ensinar sua filha Tomíris a arte da equitação e do tiro com arco. A menina crescia forte, aprendendo as tradições dos Masságetas. O que o rei não sabia é que a traição se formava à sua volta. Dois de seus amigos mais próximos, Kavaz e Kurtum, estavam conspirando pelas suas costas, fazendo alianças secretas com a tribo Aquibat, os mesmos que anos antes tinham armado aquela emboscada. Numa noite comum, Tomíris teve um sonho onde uma criatura estranha se aproximava dela. Com um pressentimento ruim, correu para acordar seu pai. Foi quando a tribo Aquibat atacou de surpresa. Spargapises enfrentou os invasores, matando vários deles. Percebendo que estavam em desvantagem, ele chamou Carapaz, seu fiel guarda-costas, e ordenou que levasse Tomíris para um lugar seguro. Enquanto a filha era levada, Spargapises se viu cercado. Entre os atacantes estavam Kavaz e Kurtum, que agora mostravam suas verdadeiras faces. O rei dos Masságetas lutou bravamente, mas acabou caindo pelas mãos daqueles que um dia chamou de amigos. Carapaz e alguns membros da tribo abandonaram a região e se refugiaram numa terra que todos chamavam de Amaldiçoada, um lugar onde ninguém mais ousava pisar. Ali puderam viver em paz por um bom tempo, mas dentro do coração de Tomíris não havia paz. O desejo de vingança pela morte do pai crescia junto com ela. Ela se dedicava a aprender técnicas de combate. Os anos passaram e Tomíris já não era mais uma criança. Ela procurou Carapaz e disse que não aguentava mais ficar parada. Estava decidida a partir e encontrar Kavaz e Kurtum e fazê-los pagar pelo que fizeram, antes que a velhice os levasse e ela perdesse sua chance de justiça. Carapaz pensou em tentar detê-la, mas sabia que seria inútil. Tomíris saiu cavalgando sem destino certo. Sem saber para onde ir, acabou parando e subindo numa rocha alta. Lá em cima, ficou encarando o anel que ganhou do pai. Quando dormiu naquela noite, teve de novo aquele mesmo sonho esquisito, com a tal criatura vindo na direção dela. No dia seguinte, resolveu voltar para a tribo, mas encontrou todo mundo morto. Correu até Carapaz, que ainda respirava fraco, e ouviu dele que foram atacados de surpresa, sem chance de defesa. Sem pensar duas vezes, Tomíris seguiu as pistas deixadas pelos assassinos da sua gente. Quando finalmente os alcançou, partiu para cima com tudo. Matou todos, mas saiu muito machucada da luta. Por sorte, seu cavalo a levou embora daquele lugar. Tomíris, inconsciente, foi encontrada pela tribo Savromat, cuja filha do líder, Sardana, a levou consigo. Ela mostrou o anel de Tomíris à sua mãe, dizendo que ela não era uma garota comum. O tratamento de Tomíris começou, e devido aos seus ferimentos profundos, ela contou toda a história, incluindo que era filha de Spargapises. O líder lhe deu abrigo porque tinha boas relações com Spargapises. Com o passar do tempo, Tomíris se tornou parte do povo local, adaptando-se aos seus costumes. Um dia, durante um saque a uma aldeia, Tomíris ficou impressionada com a coragem de uma criança órfã escravizada. Ela a levou consigo. Seu nome era Tiras. Algum tempo depois, aconteceu uma celebração para comemorar o nascimento do filho do líder. Todos os líderes tribais vizinhos foram convidados, inclusive Kavaz e Kurtum. Tomíris não tirou os olhos deles durante toda a festa, mas ainda precisaria esperar um pouco mais. Foi ali que ela viu Argum pela primeira vez, enquanto ele lutava. Ele era filho do líder da tribo Dahai, e os dois se apaixonaram imediatamente. Durante a celebração, Kavaz e Kurtum revelaram o verdadeiro motivo da visita. Eles vieram para ameaçar o líder local, alegando que as regiões vizinhas estavam reclamando dos saques realizados nas outras tribos que ficavam sob a proteção deles. O líder Savromat respondeu que todas as tribos faziam isso, que isso fazia parte do modo de vida deles, e lembrou como eles haviam
haviam matado o líder da tribo Masságeta e tomado seu lugar. Então nem deveriam falar de justiça e injustiça. Kavaz e Kurtum ameaçaram dizendo que para prometer não atacar os territórios deles, o líder deveria entregar seu filho recém-nascido. Depois de dizer isso, os dois foram embora. Quando o líder conversou com outros líderes sobre se unirem contra eles, ninguém achou adequado se envolver na disputa de outra pessoa. Apenas o líder da tribo da Hai ficou para passar a noite. Foi então que o chefe da tribo Savromat teve uma ideia. Ele chamou Tomires e disse para ela se preparar, pois finalmente teria sua tão sonhada vingança contra os homens que mataram seu pai. Tomires esperava por essa notícia há muito tempo, mas perguntou por que alguém a ajudaria sem motivo. O líder anunciou que iria atacar Kavaz e Kurtum, e disse também que assim que os Masságetas soubessem da existência da filha do verdadeiro líder deles, certamente apoiariam Tomires. O filho do líder da tribo da Hai estava apaixonado por Tomires, e eles poderiam se casar. Depois disso, ninguém na região ousaria desafiá-los. Tomires concordou, mas deixou claro que não derramaria o sangue de seu próprio povo, apenas mataria Kavaz e Kurtum. No campo de batalha, com os exércitos das duas tribos frente a frente, Tomires avançou e se apresentou ao povo Masságeta como filha de Spargapises e verdadeira herdeira desta tribo. Kavaz e Kurtum avançaram para matá-la, mas Tomires os matou rapidamente e impediu que qualquer batalha acontecesse. Tomires retornou à sua terra natal, onde foi proclamada rainha. Sua primeira ação foi atrair os Aquibates para a batalha, onde usou táticas de combate superiores para derrotá-los. Ela fingiu derrota e pareceu recuar, apenas para fazer os Aquibates romperem as linhas e perseguirem seu exército. Então, virou-se e trouxe forças adicionais dos flancos para encurralar os Aquibates. Depois de derrotar o inimigo, casou-se com Argum, o filho do chefe da tribo da Hai. Tomires proclamou que ela e Argum governariam juntos e protegeriam seu povo e seus aliados. Tomires deu à luz um filho, que recebeu o nome de Spargapises em homenagem ao pai dela. O território de Tomires dobrou de tamanho. Além de líder, ela também assumiu muito bem a responsabilidade de ser mãe. Depois de um tempo de paz, um grupo de refugiados chegou buscando abrigo. O poderoso Ciro da Pérsia tinha destruído as aldeias deles, deixando todo mundo sem ter para onde ir. Nessa época, Tomires começou a ter sempre o mesmo sonho, um aviso de que tempos difíceis estavam chegando. No dia seguinte, apareceram uns homens de Ciro. O mensageiro falou que queriam fazer amizade com os líderes locais para comercializar passando pelas terras deles, o que seria bom para todo mundo. Tomires desconfiou na hora, mas Argum viu ali uma chance de criar novas alianças. Acabou aceitando o convite de Ciro e levou o filho junto. Tomires, ainda receosa, pediu que Tiras o seguisse discretamente. Depois de 2 noites viajando, chegaram a Babilônia, capital do Império Persa. Logo ficou claro que Ciro queria mesmo era subjugar os Masságetas, transformando-os em vassalos. Argum recusou na hora, ameaçando lutar pela liberdade do seu povo. Era a primeira vez que alguém ousava dizer não para o grande Ciro. Quando Argum saiu, o conselheiro do rei sugeriu matá-los, pois seria mais fácil negociar com uma viúva. Ciro concordou. Durante a noite, enquanto Argum, o filho e os homens dele se divertiam, os persas invadiram a tenda e mataram todos. Logo, uma caravana persa partiu levando os corpos de volta para os Masságetas. Tiras chegou primeiro e avisou Tomires que tinha visto Argum e o filho entrando no palácio, mas não viu ele saindo de lá. O medo dela estava certo. Aquela gente não era confiável. Naquele dia, Tomires chorou muito sozinha. Mas quando o mensageiro persa apareceu trazendo os corpos, ela não derramou uma lágrima na frente do seu povo. Ela era como um pai para toda a tribo. Se o líder chorasse, o povo perderia a coragem. O mensageiro começou a inventar uma história de que selvagens tinham matado os dois. Tomires apenas ouviu em silêncio. Depois do funeral de Argum e do filho, o mensageiro teve a ousadia de dizer que Argum tinha concordado em ser vassalo de Ciro antes de morrer, e que como ela estava sozinha agora, Ciro propunha casamento. Foi aí que a paciência de Tomires acabou. Ela o levou para o meio do povo e revelou que era ele mesmo quem estava por trás das mortes do marido e do filho. Enfiou uma faca no peito dele e mandou seus homens levarem o corpo de volta para a Pérsia. Quando Ciro soube, abandonou seus planos de conquistar o Egito e reuniu todo o seu exército para destruir as tribos do norte. Tomires convocou todos os líderes tribais, explicando que não era só 1 ou 2 tribos que estavam em perigo. O Império Persa estava vindo para tomar todas as terras
guerras deles. Todos concordaram em seguir Tomíris. Ela organizou as tribos para fabricar armas e armaduras de ferro, e toda noite ordenava ataques aos acampamentos de Ciro para que os soldados dele não conseguissem dormir. Tomíris sabia que não dava para vencer aquela batalha só na força bruta. O inimigo era grande demais. Então bolou um plano. Atacaria pelos flancos para atrair o exército de Ciro para os lados, deixando o centro exposto. Daí, 100 dos seus melhores guerreiros atacariam pelo meio, indo direto para cima do próprio Ciro. Ela acreditava que se Ciro morresse em batalha, a guerra acabaria. Naquela noite, teve de novo o mesmo sonho. Cada vez esse sonho tirava algo dela, mas dessa vez, Tomíris enfrentou seu medo e matou a criatura do pesadelo. Na batalha que se seguiu, Tomíris avançou com a cavalaria atirando flechas nos soldados da linha de frente persa e depois fingiu recuar, fazendo o exército inimigo avançar. Os 100 guerreiros escolhidos atacaram com tudo, matando vários inimigos, mas também sofrendo muitas baixas. Quando Ciro soube que os inimigos estavam se aproximando da sua tenda, mandou os imortais, sua guarda de elite. Mas Tiras, filho adotivo de Tomíris, conseguiu passar por todos os inimigos e, chegando na tenda de Ciro, o matou com um único golpe. Ao saberem que seu rei estava morto, o exército persa debandou. Tiras voltou até Tomíris e apresentou a cabeça de Ciro a ela. Ergueram as espadas para o céu e comemoraram a vitória contra o poderoso Império Persa. Na cena final, o filósofo islâmico Abu Nasir ibn Muhammad al-Farabi at-Turk, que narrou essa história baseada em Heródoto, diz que muitas coisas foram esquecidas com o tempo, mas a história de Tomíris permanecerá para sempre. A rainha que unificou as tribos nômades e foi glorificada por muitas nações pela vitória sobre o temível conquistador. Espero que tenham gostado. Até a próxima.